Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, entrando em edição extraordinária, eu sei que eu tô com maior dívida com vocês, porque eu sumi, mas sabe como é que é, né? Vida normal, e eu também não tô muito bem, tive uns probleminhas aí, e agora que a gente tá conseguindo, eu estou conseguindo me reorganizar. Eu falei no primeiro vídeo que eu não ia falar de política nesse canal, e eu não vou falar de política. Mas eu tenho a obrigação moral de divulgar, principalmente para os amigos que moram na Bahia, em Lauro de Freitas. Eu vou indicar, sim, eu vou fazer uma campanha política. Eu vou fazer a campanha da minha sobrinha, Renata Morcelli, que é candidata a vereadora pelo Partido Liberal, PL. O número dela é 22172. E eu vou colocar para vocês aí uma sequência de vídeos e vocês vão entender por quê. Uma fala dela, vocês vão entender o porquê eu estou falando sobre política no meu canal que não iria falar. E eu não vou falar. Isso não é um partido ideológico. Por que eu estou falando com ela? Por que eu estou indicando ela? Porque não é ideológico, mas sim é necessário. A ação dela pode ajudar a uma gama muito grande de pessoas que hoje sofrem o que ela sofreu na pele. Como eu falei para vocês uma vez, o Bernardo, ele é diagnosticado do espectro autista e graças ao trabalho brilhante que a Renata desenvolve com ele, junto com a escola, junto com toda a família, ele tem conseguido alcançar resultados maravilhosos. Bernardo fez 5 anos agora em julho e a redução dos sintomas, das crises dele são fantásticas. Então eu separei esse vídeo que ela gravou no carro, porque eu insisti muito. Eu editei, porque sabe como é que é, né? Algumas coisas a gente acaba falhando. Eu falho, apesar da vida real, a gente falha também, mas para que vocês possam depreender todo o conteúdo dela. Então, mesmo para os amigos que são do Rio, são de São Paulo, são de Minas, são de outros lugares, faça circular esse vídeo, que é para poder chegar em quem sempre chega, em quem mora em Lauro de Freitas e que deu uma chance à Renata de botar essa causa dela, que é tão importante. E quisera eu que tivessem outros vereadores também com a mesma causa. E eu espero que tenham, que ela não seja uma voz solitária, ok? Beijo grande, fiquem com Deus, tudo de bom. Bom dia, gente, tudo bom? Então, vou tentar vir aqui todo dia para conversar um pouquinho com vocês, tirar umas dúvidas que vêm surgindo. O pessoal tá mandando aí no direct algumas dúvidas. Então, vamos começar. Primeira dúvida que surgiu foi sobre a participação da escola no processo de desenvolvimento da criança com autismo. Então, eu vou falar com conhecimento de causa, pelo menos da minha, né? Como é que foi a situação de Bernardo. Bernardo entrou na escola com 1 ano e 11 meses. Ele estuda numa escola regular em Vilas do Atlântico. Quesito de profissionais capacitados é superior a todas que eu fui ver, e eu me encantei pela escola dele por conta dos profissionais. Bernardo entrou na escola, ele não era verbal, ele era não verbal, né? Ele não falava nada, eu tinha acabado, assim, 5 meses que eu tinha descoberto o autismo, então ele apresentava muitas características do autismo, muitas. Ele relacionava bem com as crianças, mas ele sempre tinha a vontade dele, ele sempre queria impor a vontade dele. Então, os profissionais da escola, eles têm que estar capacitados para receber essas crianças. Não estão capacitadas, a criança ela não vai se desenvolver. Ela vai sempre ficar à margem da situação, ela não vai conseguir acompanhar os colegas, ela não vai ter interação, que é um dos principais pilares do autismo, que é a interação social. A fala, você consegue, sim, é difícil, muito difícil, as crianças que são não verbais, mas você consegue ter uma comunicação alternativa. Mas a interação social, aquele jeito de introduzir a criança na sociedade, introduzir a criança nas brincadeiras, introduzir a criança nas atividades da escola, isso precisa de profissionais gabaritados, com especializações em ABA, especializações em Denver, psicopedagogia. Isso a escola precisa ter.
Isso é uma questão que eu como vereadora, me proponho a fiscalizar, a inclusão das crianças na escola, né? Também tenho uma proposta de ter salas sensoriais nas escolas, porque crianças autistas, elas têm momentos que elas sofrem, né, com questões sensoriais, porque as crianças autistas, elas se desorganizam. A gente precisa ter em algumas escolas municipais salas sensoriais para que as crianças voltem a se reorganizar e se estabelecer corretamente na sala. Porque às vezes a criança autista, ela está tão desorganizada que ela acaba desorganizando o meio. Então é bom ter uma sala para que a criança fique 2, 3 minutos, 5 minutos ali e volte a se organizar. Bernardo, ele tem essas questões às vezes, e a questão de Bernardo é muito física, né? Eu já identifiquei que a questão dele é muito física. Então, se você deixar ele correr 5 minutos, 2 minutos que sejam, ele volta a se organizar. Ele volta para dentro de si e ele consegue as questões propostas pela professora. Então, essas questões de fiscalização de profissionais, as ATs, elas são muito importantes para as crianças autistas. São muitos. O que são acompanhantes terapêuticas? São aquelas acompanhantes que ficam nas salas de aula com as crianças para que elas entendam melhor a atividade proposta pela professora. A atendente terapêutica, ela vai ajudar a criança no relacionamento social, para que essa criança ela tenha um círculo de amizades, e as escolas municipais, elas não estão tendo. Então, a gente precisa dessa fiscalização, a gente precisa ajudar essas crianças autistas. 17.2. Então, a gente precisa dessa fiscalização, a gente precisa ajudar essas crianças autistas. E eu percebo também que o que está acontecendo? Muitas mães, elas estão deixando de trabalhar, deixando de fazer o serviço de casa, até com outros filhos, para poder fazer essa parte de atendimento terapêutico nas escolas. Elas estão se propondo a fazer isso. Eu entendo que as mães se proponham porque elas estão muito preocupadas com seus filhos. Mas não é questão das mães. Isso é lei, gente. Isso é obrigatório a escola fornecer um atendente terapêutico para criança autista. E cada criança precisa ter o seu. Não é na sala de aula tem 2 crianças autistas e tem um atendente terapêutico. Não. Cada criança precisa ter o seu. Porque cada criança autista, ela é diferente. Por isso ele é um espectro, né? Não são fórmulas. Cada criança tem o seu. Na escola de Bernardo, na turma de Bernardo, existem mais de uma criança autista na sala dele. E elas são diferentes entre si. Por isso é um espectro. Assim como as crianças típicas, elas são diferentes. As crianças atípicas também são diferentes no seu conteúdo, no seu tipo de demanda. Então, as mães, elas estão tentando também se ajudar. 17.2. Mas o município, ele precisa fornecer o atendimento terapêutico. O que eu vejo também, o que está acontecendo nas escolas municipais? As mães estão sendo chamadas para ir buscar seus filhos antes do horário, porque as professoras não estão dando conta. Seu filho está chorando, seu filho não está atendendo, venha buscar seu filho. Não, gente, as crianças têm que ser incluídas nas atividades. Por isso, a necessidade de um atendente terapêutico. E a minha proposta é fiscalizar esses colégios municipais para que a lei seja cumprida, né? Não só, eu estou dando lanche integral, mas as crianças atípicas também precisam ser incluídas no processo de educação. E eu conto com vocês para me ajudar nessa caminhada. Vamos ajudar essas mães atípicas a ter um desenvolvimento melhor para os seus filhos. Conto com vocês. Na próxima eu volto com mais dúvidas que vocês venham a ter. Se vocês quiserem, podem mandar no direct mais dúvidas que vocês venham a ter, viu? Um beijo e tchau. 22, 17, 2. 22, queima. De 17, 2. 22, queima. De olheira, disposta a lutar. 22, queima. De 17, 2. 22, queima. De olheira, disposta a lutar. 22, 17, 2. 22, 17, 2.
noite tem nós.